mundo avalia a igreja? O mundo avalia a igreja pela quantidade de bens que ela possui, mas Jesus avalia a igreja, os crentes, pela qualidade espiritual que cada um possui. Amém? Então, passa aí, pastor Tony. Falar sobre a igreja de Laodiceia. Então, nós temos aqui o que nós já vimos aí. Eu nem vou perder muito tempo aqui, eu vou já direito ao ponto hoje. Amém? A igreja de Laodiceia, porque tem muita coisa para falar sobre essa igreja. Quanto aos elogios, Jesus não faz nenhum elogio. Jesus não elogia a igreja de Laodiceia, porque era uma igreja, quanto à crítica, era uma igreja indiferente. Esse é o pior pecado da igreja de Laodiceia. E o apelo de Jesus, ou a instrução que Jesus dá, é para que eles sejam zelosos e deviam arrepender-se. E quanto à promessa que Jesus faz, é que eles compartilhariam do trono de Deus. Pode passar, pastor Tony. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Essa é a questão aqui que fica entre nós. De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa, é a mais dura. Jesus se dirige às 6 igrejas da Ásia, mas quando ele vai falar com a igreja de Laodiceia, essa é a igreja que Jesus pega pesado com ela e não dá moleza. Jesus fala: vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são nus quando vocês se consideram ricos. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim completamente falsa. Diz Michael Wilcock. Ele diz que a única boa opinião, a única boa impressão que a igreja tinha, não é o que Jesus achava dela, mas é o que ela achava de si mesma. Era uma igreja que tinha uma autoestima elevada, mas elas se apoiavam simplesmente nos bens que possuíam e não nas qualidades espirituais exigidas a uma igreja. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco, ou melhor, Antíoco da Síria. Ele é quem fundou a cidade de Laodiceia. A cidade era importante pela sua localização, ficava no meio de grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e opulenta. Passa, pastor. William Hendrickson diz que Laodiceia era o lar dos milionários. Na cidade havia teatros, um estádio, um ginásio equipado com banhos. Era a cidade de banqueiros e de transações comerciais. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, a igreja tinha sido conformada a ela. Laodiceia era a cidade da tolerância, e a igreja tornou-se também uma igreja tolerante. Por quê? Que eu falei aqui, o principal pecado da igreja de Laodiceia é tolerância. É quando aquilo que você poderia rejeitar, aquilo que você poderia contra-atacar, aquilo que você poderia de forma veemente se opor, você tolera, você permite, você não se opõe contra aquilo. Então, isso é que gerou mornidão espiritual na igreja de Laodiceia. Pode passar, pastor. Essa tolerância ao pecado, essa tolerância aos desvarios dentro da igreja. Os crentes eram frouxos, sem entusiasmos, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometerem com o mundo. Era uma igreja, era uma mistura entre a igreja e mundo, mas o interessante é que a igreja ainda era pomposa. Por isso, amado, você que está nos visitando, não apoie a tua fé no nome que a tua igreja tem. Não apoie a tua fé na fama ou no bom nome que o teu pastor tem. A tua fé deve estar apoiada, alicerçada nos fundamentos da palavra de Deus. Não na boa teologia pregada, não na estrutura externa da igreja. Porque nos últimos dias, os últimos acontecimentos têm provado que a qualidade da igreja não está no prédio que tem, na conta bancária que ela tem. É na teologia que é pregada, é na qualidade de vida que os crentes que estão lá vivem. A igreja de Laodiceia é a igreja popular,
satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. É uma igreja de todos, é uma igreja do povo, mas é uma igreja que também se sentia orgulhosa, porque o governador cultuava lá, o bilionário cultuava lá, os ricos estavam na igreja, e isso acabou também até certa parte enriquecendo o quê? A igreja. Cidade boa, boa gente, igreja próspera. A religião deles era apenas uma simulação. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. Passa, pastor. O nome Laodiceia significa os direitos dos leigos, ou seja, a igreja dos direitos humanos. É aquela igreja que todo mundo tinha poder, pastor Tony. Os membros, porque eles tinham poder aquisitivo, poder financeiro, eles passaram também a ter poder sobre a liderança da igreja. Eles escolhiam quem poderia liderá-los. Eles tinham um poder muito grande devido ao crescimento em termos de conhecimento. Então, esta é uma era que os crentes leigos se tornaram mais esclarecidos, entre aspas, do que os ministros. E quando o seu poder se torna crescente, eles podem expulsar e contratar pastores para servi-los. Essa é a era em que os crentes têm domínio sobre os pastores. Isso parece muito com a igreja atual hoje. Muitas igrejas, quem está a comandar os púlpitos é os bancos, porque muitos pregadores têm medo de pregar contra o pecado de alguns crentes, porque esses dão bom dízimo, eles dão boa oferta. Não importa se o dizimista é adúltero, mas se o pastor pregar o que eu preguei aqui domingo, aí vou perder o crente. Só que eu não vim aqui para massagear algo de ninguém. Você pode me dar 1 milhão de kwanza de manhã, se à tarde você fornicar, te ponho na disciplina. Pode me ofertar carro de manhã, se à tarde adulterar, vai para a disciplina. Que quando o poder financeiro controla o altar, é o que acontece na igreja de Laodiceia. A outra coisa, eles se tornaram mais esclarecidos. Os crentes já não eram mais ignorantes. Eram pessoas que estavam nas universidades, conheciam. Hoje o mesmo advento está na igreja. Camarada, porque é licenciado, é mestre, é doutor, ele chega na igreja, tem dificuldade de submissão. Por isso, quando se fala de contra, eles expulsam pastor e contratam pastor. Pelo menos nos Estados Unidos, muitos pastores trabalham por contrato. Os crentes da igreja é que contratam o pastor. Olha, você vai ser nosso pastor só para pregar, e não vai pregar aqui no Chibatá. Nós vamos te pagar o salário, vamos te pagar a casa, vamos pagar o carro. E hoje estamos assim. Por isso a questão é o que os profetas modernos de Angola hoje estão a ver. Será o mesmo que Deus está a ver? É mesmo isso que Deus está a ver? Hoje Jesus está fazendo um diagnóstico de uma igreja pecadora, uma igreja que tem nome, uma igreja que tem fama, mas Jesus olha para ela e diz: o que eu estou vendo não me agrada. Jesus não foi ver a conta bancária de Laodiceia. Jesus entrou nos púlpitos, nos gabinetes da igreja. Jesus visitou a vida de cada membro e disse: o que eu tenho contra vós é que vocês são mornos. Passa, pastor. A cidade de Laodiceia era conhecida por 4 principais características. A primeira característica que dava fama na cidade era um centro bancário financeiro, uma cidade comercial. Pensa numa Luanda, uma cidade que você sabe, o Cumbu está lá. Os dinheiros, antes de chegar em qualquer outro ponto, passam por Laodiceia por causa da sua riqueza. Era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Em 61 depois de Cristo, foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Olha o orgulho dele. A cidade foi destruída por um terremoto, mas eles não queriam receber ajuda externa do imperador. Eles se ergueram. Os habitantes eram tão jactanciosos da sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. É aquela pessoa que está devastada, está
destruída, alguém de fora quer ajudá-la, mas não aceita ajuda externa, porque eu posso me virar, eu dou um jeito. Quantos crentes estão assim? Família quebrada, a vida espiritual, emocional, sentimental está quebrada, mas não busca ajuda por causa da jactância. O que vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar da minha vida? Esse era o estado da igreja de Laodiceia. Passa, pastor. E a outra característica que dava fama na cidade era um centro de indústrias de tecido. Laodiceia produzia uma lã azul escura, e essa lã era muito cara e era vendida em todos os outros pontos da cidade. Em Laodiceia produzia-se essa lã especial, famosa pelo mundo inteiro. A cidade se orgulhava da roupa que eles tinham puro tecido. Por isso, quando Jesus se dirige para ele, fala: vocês dizem que são ricos, têm boas roupas, mas o diagnóstico de Jesus é o que? Vocês estão nus. Para uma igreja que se considerava rica, Jesus diz: você é pobre. Se considerava bem vestida, Jesus fala: vocês estão nus. Porque afinal de contas, essa roupa, ela tapa a nudez, mas não cobre o caráter. Essa roupa da boutique, ela tapa a nudez física, mas não cobre o mau caráter, não cobre os pecados que eu cometo. Então Jesus fala: olha, vocês são nus. A outra característica da cidade de Laodiceia era um centro médico de importância. Ela produzia dois tipos de colírios: colírio para os olhos, que era considerado milagroso, e o colírio para os ouvidos. Por isso Jesus fala: ouça e veja, porque e Jesus diz: eu te aconselho a comprar de mim o que? Colírio, porque o vosso não está com nada. O vosso cura o físico, abre os olhos físicos, mas jamais abrirá os vossos olhos espirituais. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frágil, o frígio para fabricar o colírio, era o remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Imagina, todo esse colírio chegava em todas as partes do mundo. E a fama é onde? Vem de onde? Laodiceia. Vem de onde? Laodiceia. Passa, pastor. 4. Era um centro das águas térmicas. É interessante aqui, é aqui onde começa toda a história da igreja de Laodiceia. A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Havia águas que vinham de Colosso e havia águas que vinham de Laodiceia. A história diz assim: em Colosso ficavam as fontes de águas frias. Então, da cidade de Colosso, que estava mais acima de Laodiceia, vinha água fria. E da cidade de Hierápolis vinha águas quentes, que eram as águas termais. Agora, quando essas águas se cruzavam para descer em Laodiceia, elas chegavam o quê? Morna. Então quer dizer, Colosso tem água fria, Hierápolis tem água quente, e Laodiceia, quando recebe a água vinda das 2 cidades, ela terminava o quê? Morna. Esse é o perigo às vezes de ouvir várias teologias, porque quando você escuta a teologia pura, santa, quando você escuta o santo evangelho, depois vai no YouTube, vai no Facebook, começa a beber veneno, isso gera o quê? Mornidão espiritual, porque é junção. A maioria dos crentes que assistem tudo, que ouvem todos, são os que estão cheios de problemas espirituais, são os que estão cheios de dúvidas na fé, porque ele não tem só um pastor, ele tem muitos outros pastores virtuosos. O que? Avivamento. Amém ou não amém? Então nós temos que ter um equilíbrio, saber o que é que eu estou escutando, o que é que eu estou ouvindo, está somando na minha fé, está me fortalecer, vai me ajudar eu estar aí, ou só estou a perder o meu tempo. Então esse é o que estava acontecendo na cidade de Laodiceia. O destinatário da carta, esta carta foi enviada a Laodiceia, a 68 quilômetros ao norte de Éfeso. Nesta cidade estava uma famosa escola de medicina, e o colírio fabricado ali se tornou conhecido, já falei sobre isso, um centro financeiro. A
A cidade era extremamente rica e uma das maiores cidades da Ásia Menor. Além disso, era uma cidade com muitas diversões, onde todos os cidadãos procuravam promover prazer continuamente. É isso aí. Passa aí, pastor. Os elogios de Jesus. Dentre as 6 igrejas, as outras 6 igrejas, nenhuma ficou sem receber um elogio. Mas a igreja em Laodiceia não recebeu nenhum elogio, somente críticas e advertências. Eu fiz essa questão aqui para eu refletir um pouquinho alguns aspectos da igreja angolana sobre o que Jesus está fazendo com a igreja de Laodiceia. O que a igreja angolana de hoje tem para receber elogios de Jesus? O que é que levaria Cristo a elogiar a igreja moderna? Vamos lá pensar as igrejas que estão no auge. Você conhece? Eu não vou citar nome porque isso está sendo gravado, seria antiético. Mas pensa aqui nas igrejas mais famosas, os profetas mais famosos. Quais são os elogios que Jesus faria para eles? Porque eles viram uma agulha, Jesus ia dizer: uau, você é o cara? Porque ele viu o marido na vida de uma solteira encalhada, Jesus ia dizer: uau, você é o cara que vê marido? Que elogio Jesus faria para a igreja de hoje? Porque a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio sequer. O próprio Cristo olha para ele e diz assim: eu tenho náusea de você. E é interessante quando a Bíblia fala que Deus queria vomitá-las. Você só vomita o que você comeu. Você só vomita o que está dentro de você. Quer dizer, em uma época, pastor Tony, Deus havia aceitado a igreja de Laodiceia. Só que o tempo foi passando, ela se esfriou. Aquilo que gerava alegria no coração de Deus começou a gerar tristeza e náusea. E Deus está dizendo: olha, está me ferindo tanto, Laodiceia, que eu quero dar, que eu quero jogar para fora. Amado, eu quero lhe dizer que Deus é Deus de amor, mas é um Deus que se cansa da nossa vida de pecado. As misericórdias do Senhor vai chegar um período que elas terão fim, sim. Deus falou para Samuel: Samuel, até quando terás dor de quem? De Saul. Até quando você vai ter pena? Até quando você vai se entregar por conta de quem? De Saul. Então, qual elogio Jesus faria para a igreja angolana? Qual? Qual elogio Jesus faria para a igreja de Benguela? Eu não falo só visão cristã, eu falo tudo que é igreja aqui. O que essas igrejas têm, hein, que impressionaria Jesus? O que esses profetas, pastores têm que Jesus olharia para nós hoje, 2020, e ia se orgulhar, ia se alegrar conosco? O que? Qual é o elogio que Jesus faria a respeito da tua espiritualidade? Você é quente como as águas que vinham de Herápolis? Você é frio como as águas que vinham de Colosso? Ou você é morno como as águas que terminavam em Laodiceia? Porque tem crente que só espera o que vem de Herápolis, o que vem de Colosso, e ele se torna uma verdadeira Laodiceia que fica dependente espiritual dos outros. Qual elogio Jesus faria para nós? Deixa o que? Ainda bem que eu tenho aqui no telefone, né? A avaliação que Cristo faz sobre a igreja. Ou melhor, o Cristo que está no meio dos 7 candeeiros e anda no meio da igreja, sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico. Primeiro que Jesus vai falar sobre essa igreja: a igreja tinha perdido o seu vigor espiritual. A igreja perdeu a sua força espiritual. A igreja de Laodiceia perdeu a sua garra espiritual. Que aquela igreja, amado, igreja tem que ser igreja. E aonde tem igreja, os vizinhos têm que saber que aí tem igreja. Os bruxos têm que saber que aí tem igreja. Porque quando esses crentes se encontram para orar, há fogo na
terra e há fogo no céu. Amados, vizinhos da igreja, o governo da igreja tem que saber que tem uma igreja viva, uma igreja inconformada. Mas a igreja de Laodiceia, ela tinha perdido o vigor, a autoridade, o fervor. Eu tenho falado esses dias aqui, amados, desses crentes que começam com muito ar e na fé. Um mês depois, Pai Senhor, irmão, pastor, como é que vai? Melhor do que merece, né? Eu estou ao ponto de vomitar-vos, porque Deus não está brincando de Deus, não está brincando de igreja. A igreja de Laodiceia, o que ela fez? Perdeu o vigor espiritual. O outro diagnóstico de Jesus, a igreja tinha perdido os seus valores. Ontem eu estava num programa da rádio aqui Morena, com o irmão Prazer, estamos a falar sobre os valores cristãos. E me fizeram a pergunta, pastor Isaac, por que a igreja é tão perseguida hoje? Por que os valores cristãos são tão contra-atacados pela mídia, pela sociedade hoje? Por que um escândalo da igreja se torna nacional rápido, capa de jornal rápido? É porque os inimigos da igreja, eles mataram a Cristo. Como eles não têm como atacar a Cristo, eles atacam os valores que Cristo deixou. Porque eles sabem, se destruírem os nossos valores, eles acabam com a nossa fé e entristecem o Cristo que deixou valores. Por isso aí vem os valores invertidos. É homem querendo casar com homem, é mulher querendo casar com mulher. Há uma empresa grande no Brasil chamada Natura, que quer que no dia dos pais, uma mulher que virou homem, que nunca vai virar homem e mulher, pode meter sexo, pode criar barba, nunca vai ser homem, porque mulher nasce mulher e morre mulher, e homem nasce homem, morre homem. Ah, meteu anca, virou titica, vai morrer homem. Ele sabe, na televisão ele é mulher, mas quando ele entra no quarto, o espírito dele fala, você está aí a se exibir, mas você sabe que você é homem. Você pensa que ele não sabe? Amado, você pode mentir o mundo, mas você nunca vai conseguir mentir você mesmo. Diz que você é branco para você mesmo. Você aceita isso? Eu sou branco. Vocês podem acreditar que o pastor Isaac é branco, mas eu quando entro no quarto eu falo, eu não sou branco. Porque eu não consigo mentir a mim mesmo, porque o meu cérebro sabe que isso é mentira. A igreja de Laodiceia tinha valores. Outra coisa que Jesus faz no diagnóstico, perdeu a sua visão. Não tinha visão, perdeu a visão espiritual. E a pior coisa é ter uma igreja cega, pastores cegos, membros cegos, tudo vai. Pastores que não pregam a palavra, de tão cego que estão. Membros que não aceitam a palavra, de tão cego que estão. Por que está fazendo isso? O pastor mandou fazer, mas está na Bíblia. E o pastor mandou. Cegueira. E o diabo ama a nossa ignorância. E eu sempre falo aqui para os irmãos, a nossa ignorância só favorece o diabo. Então Jesus critica a igreja porque ela era uma igreja que perdeu a visão. A outra coisa, a igreja tinha perdido as suas vestimentas, estava nua, desprovida. E a pior coisa é alguém andar nu na rua. Jesus disse, para o mundo vocês estão vestidos porque as vossas roupas são caras. Mas toda vez que eu entro na vossa igreja, eu vejo homens e mulheres nus. Vocês estão nus, estão despidos. Vocês não estão vestidos diante de mim. Por isso a vida religiosa da igreja de Laodiceia era frouxa, era anêmica, porque um crente anêmico não sente mais Deus. Um crente anêmico vira religioso. Crente do banco, ele vai na igreja não porque sente Deus, sente necessidade de Deus. Ele vai na igreja para o pastor não cobrar, ele vai na igreja para os irmãos não pensarem que se desviou. E quando você vem aqui para os irmãos não pensarem que se desviou, tem uma má notícia, você já está desviado. Porque
Eu não preciso estar aqui para vocês não pensarem que eu me desviei. Eu sei porque estou aqui. Isso se chama culto racional. Pode passar, pastor. Ainda dentro da avaliação de Cristo, Jesus identificou, primeiro o que é que ele faz? Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. Na vida cristã há 3 temperaturas espirituais. Primeiro, um coração ardente. Os discípulos a caminho de Emaús. Essas são as 3 temperaturas. Você só tem que estar numa dessas. Você não vai ser 3, você só vai ser 1. A primeira temperatura é ter um coração ardente. Ardente para ouvir a palavra, ardente para orar, ardente para adorar a Deus, ardente para servir a Deus, ardente para contribuir na obra missionária, ardente para dar oferta, dar dízimo, ardente para servir o meu próximo. Então nós precisamos entender que a minha temperatura, se ela for ardente, aí eu tenho a graça de Deus. A outra temperatura que se manifesta em nós, na vida cristã, é coração frio. Mateus 24:12. Mateus 24:12. Olha o que a Bíblia diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos não é amor pela namorada, é amor por Deus, é amor pelas coisas de Deus. Porque amor pela namorada eu me esforço e volto a sentir. Mas o perigo é quando a iniquidade se multiplica, eu saio do estado ardente para o estado frio. E o terceiro estado aqui na vida cristã é o que? Coração morno, que era a igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse no verso 16. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Eles sabem. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral. Não havia falsos mestres na igreja, não havia heresias na igreja, não havia pecado de imoralidade nem engano. Não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava na igreja era o que? Fervor espiritual. Oh, irmãos, essa vossa vida cristã, eu nem vou falar que vocês estão a lutar com o demônio. Vocês ainda não venceram vocês mesmos. Deixa eu repetir aqui. Essa vossa moleza espiritual, a maioria aqui, para eu não dizer todos, para não ser muito taxativo, a maioria aqui ainda não está pronto para lutar com o demônio, porque ainda não venceu a si mesmo. Porque as minhas vontades carnais, a minha preguiça, a minha falta de entusiasmo, a minha falta desse fervor, ela me deixa num estado de relaxamento que eu não luto mais contra mim mesmo. Por isso Paulo em Romanos, ele vai falar que o bem que quero fazer, isso não faço, porque eu penso em fazer uma coisa, eu sinto em fazer alguma coisa, mas na hora de efetuar, ele diz, o querer está em mim, mas o efetuar muitas vezes não depende de mim. Eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. E nós estamos aqui a nos entregar. Amado, você não precisa primeiro vencer Satanás, é você mesmo. Porque o primeiro inimigo a ser vencido na nossa vida é nós. É a nossa preguiça para orar, nossa preguiça na leitura da palavra. Deixa eu perguntar aqui, temperatura espiritual. Vamos medir a tua temperatura. Hoje é quarta-feira. Quantos capítulos da Bíblia você leu de segunda até hoje? Quantas horas você orou de segunda até hoje? Ora, estou sendo muito chateado. Quantos minutos? Não, minuto também estou exagerando. Quantos segundos você orou essa semana? Não, segundo também estou exagerando. Quantos milésimos de segundo você orou? E aí quando o gato a chapa mexe, eu te repreendo, Satanás. Oração de medo não funciona. O diabo sabe
quando essa tua oração é só por medo, mas Ele conhece quando a tua oração é com autoridade. Porque quando você ora com autoridade, você não precisa fazer esforço, porque no mundo espiritual você é o que? Conhecido. Leonardo Ravenhill, ele disse assim, que a minha maior luta é ser conhecido no inferno. Nós por enquanto lutamos por mais visualizações. Ele disse, eu quero que o meu nome esteja em 2 livros, no livro da vida e no livro daqueles que o inferno vai perseguir. Porque, amado, o sentido da vida cristã é esse. Paulo era conhecido no céu, Paulo era conhecido no inferno. Por isso, quando os 7 filhos de Sebas foram expulsar o demônio em Atos 19, em nome do Deus que Paulo prega, os demônios disseram, ei moçada, seus carnais laodicenses, conhecemos Paulo e bem sabemos quem é Jesus, mas a questão é, Paulo é conhecido aqui no inferno, Jesus é conhecido aqui no inferno, e vocês são quem? Você é quem no inferno? Você representa quê para o inferno? Amado, crente tem que ser perigoso. Eu vou repetir, o crente tem que ser perigoso. Paulo era perigoso. Não é esses altamente perigosos aí que roubam dinheiro, cobram por consulta, não. Paulo, quando foi preso, tiveram que amarrar as mãos, amarrar os pés. E quando eu leio Atos, eu fico assim, meu Deus, se eles não tinham armas, se eles não tinham espadas, bastava prender. Se eles pregavam o amor, para que amarrar a perna, para que amarrar a mão? E ainda que amarrem as mãos e os pés dos Paulos, ei, o nosso louvor ninguém vai calar, a nossa oração ninguém vai calar. Quando a igreja ora, o inferno se abala. A nossa autoridade, ela é antes espiritual. Por isso o problema da igreja de Laodiceia, não tinha herege, não tinha uma irmã chamada Jezabel lá, não tinha o espírito dos nicolaítas que havia em outras igrejas, mas em Laodiceia não tem fervor. Igreja bonita, mas é missa, pregação, missa, louvor. Você entra paralítico, sai morto da igreja. Entra doente, sai em coma. Pregações depressivas, pregação que nem desafia o pregador. Amado, se uma mensagem não me desafiou, eu não subo com ela no púlpito. O primeiro a ser desafiado pela palavra é eu. O primeiro a ser confrontado pela palavra é eu. Por isso hoje nós vemos nos nossos púlpitos viraram lugares de estudos bíblicos sem fervor. Amado, precisamos voltar ao fervor espiritual. Por isso John Wesley dizia, se não tem fogo no teu sermão, põe o teu sermão no fogo. O problema da igreja é a falta de fervor. Ei, os irmãos de Benguela, da visão cristã, o problema é falta de fervor. E quando não tem fervor, o pecado entra assim. E quando não tem fervor, as barganhas entram sim. E quando não tem fervor, o adultério entra no altar da igreja. Mas aonde tem fervor, o adultério queima, a bruxaria queima, a feitiçaria queima, ei, as pombagiras queimam, porque o altar tem fogo. Ei, a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A minha oração nessa noite é que Deus levanta tochas de fogo que vão incendiar essa igreja. O fogo do Espírito vai pegar sobre esse altar e todos os crentes serão cheios do Espírito Santo. Quem entende, recebe essa palavra, aplauda e glorifica. Porque não é possível onde tem igreja como se não tivesse igreja. Eu vou tomar exemplo novamente da nossa igreja da pecuária.
14 anos tem igreja no bairro. Parece que não tem igreja. Os vizinhos da igreja, o dia que lavam a roupa, domingo. Porque os primeiros que têm que se converter na igreja são os que estão perto da igreja. Primeiro é Jerusalém, Samaria, até aos confins. A geografia missionária começa em Jerusalém, depois vai para Samaria, depois aos... Não adianta nós querer ganhar os do Lubito se aqui nós não temos impacto com os de Benguela. Não adianta abrir igreja no Brasil, na China, para fazer número quando aqui está morto. O fervor começa em casa. Fala para o irmão que está ao seu lado, o fogo começa em casa. Entusiasmo, fervor. Jonathan Edwards disse: precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Esse é o erro dos teólogos de hoje. Deixa eu botar aqui no meu telefone. Os teólogos de hoje, o que é que eles têm? São cabeçudos de teologia, mas são mortos de fervor. Eles conhecem tanto sobre reforma, tanto sobre Calvino, tanto sobre arminianismo, tanto sobre todas as teologias, as reformas, são tão históricos, mas que de fervor não tem nada. E aí, pastor, fervor é o que? É vida de oração, é jejum, é santificação, é purificação. Porque a santificação é um processo. E eu falei aqui que a santidade de ontem não vale hoje. Eu me santifico hoje, eu me santifico amanhã. Por isso o crente não pode dizer: eu era santo em 2018, pastor. Em 2009, eu não sei. Eu quando chegava, eu quando orava, eu falei: meu irmão, você era, acabou, um gache, tababa olho. Você não pode era, você tem que ser. Você não pode dizer: eu tinha, eu tenho. E a minha oração é: Deus, aumenta mais no poder, aumenta mais na sabedoria, aumenta mais na graça. Eu não quero chegar ao estado de dizer era, mas eu quero dizer: eu sou em Cristo. Amém? Amado, nosso maior problema, estamos a se gabar porque éramos, porque tínhamos, porque fazíamos, porque viajávamos, porque ganhávamos. E a minha pergunta é: por que não ganha mais? Por que não viaja mais? Por que não ora mais? Por que não lê mais a Bíblia? Por que não prega mais? Porque matamos o nosso fervor. Amado, está na hora de acordar. Amado, tem um amigo, pastor Fred, ele fala algo interessante, que Paulo, quando estava lá na ilha de Malta, e ele pegou a jiboia com a lenha, a jiboia não mordeu em Paulo, por enquanto ela estava na lenha fria. Mas quando Paulo colocou aquela serpente no meio do fogo, a serpente queimou e colou na mão de Paulo. Sabe o que que acontece? Quando você põe fogo na igreja, as serpentes ficam lá calma. Só que não é só pôr fogo, tem que pegar uma outra lenha para agitar o fogo, para tirar as serpentes que estão embaixo, para elas virem no fogo. Deixa eu explicar bem. Não, você entendeu? Amado, quando você põe fogo sobre a lenha, se a serpente vem embaixo do fogo, ela recebe duas temperaturas. Repita comigo: duas temperaturas. A temperatura fria do chão e a temperatura quente do fogo. Mas para ela ter temperatura quente, você tem que lhe tirar da fria e lhe trazer para o fogo. Paulo fez isso, meteu a lenha e a cobra estava confortável. Fogo nas costas, frio na barriga. Tem muitos pregadores assim: põe fogo nas costas e frio na barriga. Aí Deus me levantou para vir com um pau, para picar lá embaixo, para te tirar lá do frio e vir para o fogo. Ei, eu estou a profetizar fogo na tua vida espiritual. No teu namoro vai haver fogo aí. Todas as serpentes que estavam guardadas, o Espírito Santo vai queimar. Ei, esse é o ano da revelação. Deus vai revelar coisas, Deus vai mostrar coisas. Aquilo que estava escondido, Ele vai trazer à tona. Toda essa falsa moralidade, Ele vai acabar com isso. Toda essa mentira, Ele vai trazer para cima, porque o fogo
localização da igreja, porque a localização está boa. Se João era procurado no deserto, por que os pecadores não vão na pecuária? Vão sim. Sabe, só falta o quê? Eles têm que saber que o fogo lá voltou. Diga comigo, o fogo lá voltou. Ei, vamos trazer de volta o fogo. Quem está comigo diz amém. Ou senão essa é a última era da igreja, a última chance que Deus está dando para nós, Benguela. Porque senão ele vai fazer o quê? Vomitar. Uma igreja está sendo vomitada pelo próprio Deus. Ele cansou das mentiras, cansou do roubo. Hoje todo mundo sabe o que estava acontecendo lá dentro, porque Deus falou, Deus alertou, ninguém ouviu, e Deus está nos alertando hoje. E quando o Pai alerta é porque Ele ama. O meu pai sempre usou a expressão: quem avisa, amigo é. Então Deus está nos avisando: ei, estão frio, vocês estão mornos, acordam. Ei, você que não ora mais de madrugada, volta a orar. Alguém está comigo? Diz amém. Amém. A verdade de Deus é lógica em fogo. Muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, e sim do emocionalismo. Amado, cristianismo tem que envolver o quê? Emoção. A gente chora, mas a gente sorri. Quando a gente vai orar, o demônio tem que sair. Amado, isso é fé. A fé, amado, se você vê a vida de Jesus, é o maior, amado, o melhor filme que a Hollywood já produziu é Paixão de Cristo. Não tem uma vida com mais ação do que a vida de Jesus. É bonito você ver Ele no deserto. É bonito você ver Ele ressuscitando Lázaro 4 dias mortos. É bonito você ver Jesus andando sobre as águas. É bonito Jesus olhar para o demônio gadareno, dizer: sai do corpo dele e vão para os porcos. É bonito você ver Paulo olhando para aquela bruxa, para aquela santa, de santa não tinha nada, para aquela macumbeira, adivinha, dizer: sai dela, espírito imundo. Então o cristianismo precisa envolver o que, irmãos? Emoção. Alguém está comigo? Diz amém. Amém. Nós temos que acordar, irmãos. Não vai dar certo, Chique, pastor Tony, se vocês continuarem com a mesma preguicite. É orar, é Bíblia. Amado, eu vou repetir o que eu sempre falo: o efeito da água inflama a igreja. Muralhas de caixa inflama a igreja. A igreja enche porque todo mundo quer distribuir. Mas 5 dias depois, os que inflamaram a igreja desinflamaram, foram embora. Porque tem igreja que estão a crescer rápido. Não é crescimento, é inflamação. Porque cabobo é que vem em questão de segundo. Quem tem dúvida? Vem. Eu entendo coisas de boxe. Vem aqui rápido. Em 2 minutos eu te deixo com um na testa. Vem, tem dúvida? Isso é cabobo. Então tem igrejas encabobodas. Cabobo. Poxa, aquela igreja cresceu rápido. Olha essa igreja, amado, deixa crescer nas calmas. Porque, amado, criança saudável é que não pula etapa. Criança saudável não pula etapa, cresce nas calmas. E a igreja é comparada como um corpo. O corpo tem que crescer nas calmas. As mãos têm que crescer juntas, não é crescer assim. Você está mal. Então nós temos que ter paciência. A igreja tem que crescer com paciência. Por isso a igreja tem fases: fase de necessidade, fase de prosperidade. Só que muitos, quando chegam na fase de prosperidade, é que perdem o fervor, tal qual Laodiceia. Começaram com fervor, mas depois que prosperou, ganhou nome na cidade, ficaram quase que intocáveis na cidade, esfriaram. Amém? Jesus identificou que um crente morno é pior do que um crente, do que um incrédulo frio. Um crente indiferente é pior do que um incrédulo frio. É mais fácil aquecer um incrédulo do que tornar quente um morno, indiferente, um crente que está na igreja e não se envolve. Que está na igreja, mas sabe aquele crente que quando vem aqui ele posiciona e fala: vai falar mais do que esse pai está aí, quero ver. E não adianta pregar e me olhar, porque se falar e me olhar,
Eu já vou postar aqui. Há pastores que não têm teologia profissional. Maldita escola que te ensinou isso. Que você vem no culto, já não cultua. Virou avalista do culto. Vem para o culto para ver erro de português, para ver erro gramatical, para ver erro de leitura. Só que por enquanto você está atento nos erros, a glória vai passando. Uns recebem, outros são mudados, outros são restaurados. Amanhã você está aí a doutora mais frustrada, o doutor mais frustrado, porque não tem experiência com Deus. Porque quando era para ter experiência com Deus, o teu doutoramento não te saiu. Porque, amado, chegar nessa ponta, na porta é para tirar as patentes. Ouviu, Namã? Tem que descer do cavalo, Namã, e entrar no Jordão, porque Jordão não se entra de cavalo, tem que entrar nu e tudo tem que molhar. Eu falei que tu fala para o irmão da senhora, tem que molhar tudo, porque a lepra se esconde em muitos lugares. Então Namã tem que dar mergulho para molhar bem. Porque tem muitas aqui não molhou tudo, por isso ainda fornica, mente, adultera, porque só molhou uma parte. E a parte que não molhou é essa parte que te faz 2 tempos, irmão. Tem que molhar tudo, tem que mergulhar. Querem que eu seja mais claro do que isso, irmão? Estão a gravar isso? Eu tenho que ser mais claro, moços. Você que tem 2, tem que molhar tudo. É que afinal, irmão? Tem que ser mais claro, irmão. Ô, Namã, Jordão é para entrar e molhar tudo. Nem molhar a cabeça, porque um na igreja só molhou a cabeça, outro só molhou a ponta do problema. Não posso me envolver muito, não posso me envolver, a perna basta. Não, aqui tem que entrar tudo. E nem perguntar como é que vai ser amanhã, eu também não sei. Vamos só entrar no rio. E quando você entra, um anjo mede mais 1000, mede mais 1000 e mede mais 1000. E daqui a pouco todo mundo está nadando e Deus está cuidando de nós. Você está entendendo? Ei, tem que molhar tudo, senão Deus não usa. Ah, pastor, qual é o segredo do sucesso ministerial? Molhar tudo. Daí a resposta que você busca. Sabe por que quando não tem sucesso, não cresce? Você não molhou tudo. Com medo agora, né? Vai aquecer mais lá embaixo. Vamos, filho. Estou orando para a hora não parar. E o relógio para aí, igual o relógio de Acasias. Vamos lá. Olha o que é que Fritz diz. O contraste aqui entre as águas quentes medicinais de Herápolis e as águas frias, puras de Colossos. Dessa forma, a igreja em Laodiceia não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual, nem cura para os doentes espirituais. Porque as águas frias de Colosso, quando você está cansado, um bom banho de água fria renova. Renova ou não, irmãos? Mas também tem irmão que não gosta de banhar, como é que vai saber que renova? Amado, a água fria, ela faz o quê? Renova. E a água quente é como se faz massagem. Chico falou aqui do hotel, não é? Lembra aí o banho de água quente? O Chico quase banhou com água quente mesmo. Mas é medicinal. Elas refrigeram. Então as águas quentes de Herápolis eram curadoras. Elas restauravam a pele. As frias diminuíam o cansaço. Só que água morna não tem nenhum efeito. Não renova o cansado e não cura o doente. É apenas água morna, é chá morno, é café morno, é fuz meio que frio, meio que quente. Você não sabe, o estômago recebe e fica estranho. Então, como vinha água morna para a cidade, e os crentes também estavam mornos, os irmãos olhavam para isso, é crente mesmo. No trabalho chacotavam deles. A história do irmão, o cara se converteu. Uma vez ele, numa segunda-feira, o colega mais terrível do setor volta animado, pastor, no trabalho, e começa a falar para todo mundo de Jesus. Rapaz, eu domingo fui numa igreja, eu aceitei Jesus, cara, eu nunca senti aquilo que senti ontem. Jesus agora é meu Senhor e Salvador. E foi para um amigo dele, o colega dele disse: meu irmão, você tem que aceitar Jesus. O que ele fez na minha vida, ele vai fazer também na tua vida. O colega dele disse: eu já sou crente há 30 anos. Ele disse: cara, você trabalha comigo
Nunca me falou desse Jesus, que eu ia morrer sem conhecê-lo. Que tipo de colega egoísta é você? São os CIA da igreja, os irmãos do Sinfo da fé, que estão na igreja, é pólice secreto. Ninguém pode saber que eu sou crente, porque a minha roupa não diz que eu sou, a minha lábia não diz que eu sou. As irmãs catimbeia que na escola, no trabalho, senta no colo do diretor, no colo do coordenador, no colo do delegado, no colo de todos, mas ela não pode falar que é crente, porque senão vão dizer que crente é você. Ei, morna! Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está ao ponto de vomitar-vos. No lugar os meus amigos diziam assim: amado, eu só fui entender hoje. Meus amigos que tinham boi de namorada diziam: ué, você só tem quantas? Só uma. Você tá pato, eu sou morno, sou pai, sou morno. Hoje eu entendi que eles tinham razão, que eles eram mesmo morno. Eu nunca consegui ter duas, porque eu nunca fui morno, sempre eu fui quente, alta temperatura. Eu sou morno, eu roubei, o fulano fiquei, sou morno, me emprestou, não devolvi, sou morno. E eles são mesmo morno. Você falou, tem razão, aperta aqui, morno, você mesmo é morno. Tem marido, mas trai, minha irmã, você mesmo é morna. Ei, profetas, que escuta aqui, grava isso, vou fazer um vídeo de 1 minuto. Ei, escuta aqui, você que inventa a profecia para dar em dízimo, você é morno mesmo. Você que desvia quando não está vendo nada, você é morno mesmo. Ei, você que está na igreja, ora posta versículo bíblico, ora põe aos teus colares, você é morna mesmo. Você que posta os decotes, minha irmã, você é morna mesmo. E eu vou lhe dizer que os mornos não vão cruzar o céu de luz. Os mornos, quando a trombeta tocar, eles não vão ouvir a trombeta. Ei, os mornos, Jesus vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Os mornos, os laodicenses. Pastor, eu ficar grávida, eu sou morna, bebe jornal com açúcar e faz não sei o que, a coisa. Você devia ser cientista, até morno é pouco. Onde você descobriu que bebê sai com jornal e açúcar? Não, eu tenho que orar para você ganhar o prêmio Nobel. Amém? Vamos lá. É melhor ser gelado do que morno. Evangélico, essa postagem é da semana passada. Esse é de hoje, esses peitos para fora, as coisas para fora, as coisas para fora. Tudo fora no Instagram. Evangélica. Aqui nessa igreja, irmão, oi. Nós não precisamos do teu dinheiro para cobrir o teu pecado. Vou repetir, podes passar ofertar 1 milhão, mudar o meu ID, me dá um V8 aí, um Obama, pode me dar, mas o teu pecado aqui não passa. O dinheiro entra, mas o pecado vai sofrer bala aqui. Fogo no gajo. Que nós temos que parar com esses pastores corrompidos, vendidos. Amém? Também nasci mesmo na pobreza, não vou morrer hoje. Se não morri o tempo que comia pirão assado, hoje que estou comendo frango, tá doido? Não vou. Então, meu irmão, fica calmo. Comi pirão assado, mamão fervido, já almocei milho torrado, já fui apanhar lombi nos matos para trazer na minha casa para almoço. Não vou morrer hoje que consigo comprar um saco de arroz, uma caixinha de frango. Então não vou morrer. Então o teu dinheiro guarda para a tua perdição.
Se você ofertar para nos calar, estás a perder tempo, porque só vais piorar a tua vida. E a minha oração é que à medida que essa igreja cresce, vamos apertar o parafuso. E vamos apertar mesmo. Pode ser um domingo tem bué, outro domingo não tem ninguém, amém. Mas vamos apertar o parafuso. Amém? E pode me odiar mesmo, também não vim para você me amar. Basta o amor da minha mulher. Você acha que eu estou à procura de outros amores? Se ela me ama, cara, tá cuidado. Olha só, ainda a bênção a cair aqui. Amém? Me amem. Se Jesus quisesse ser amado, você acha que ele morreu para ser amado? Ele morreu porque nos amava e ponto. A Bíblia diz que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Você está bêbado, ele já te amou. Então ele, para ser Cristo, não precisa do vosso amor. Fala isso para o irmão que está ao seu lado. Para ser Cristo, não precisa do teu amor. Põe aí o morno, pastor. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que, melhor, que é um contraste entre o que diz e o que pensa ser. De um lado, e o que pensa ser de um lado, essa vírgula está à toa. E o que ela realmente é do outro lado. Sim, ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. Porque, amado, quando eu tenho uma falsa percepção ao meu respeito, eu sou morno. Você conhece aquele cara que ele se acha do fogo, mas todo mundo sabe que ele não tem aquele fogo. Eu conheci um irmão que um dia eu quase bati nele. Toda vez que eu pregava no lubango, ele ficava assim no canto esquerdo. No lubango o altar é assim. Ele ficava no canto esquerdo da escada. E é o lugar onde eu sempre descia, porque lá dava acesso à porta. Ele ficava lá assim. Aí eu vou descer. Pastor Isaac, tudo isso, cada palavra que o pastor pregou hoje, o Espírito me mostrou essa semana. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. O outro dia disse, pastor, essa mensagem toda que o pastor pregou está no meu caderno, só que deixei. Eu acho que o pastor viu e falei, eu vou matar esse cara aqui, Senhor. Aí ele já falou assim, pastor, é que eu tô meio cansado. Por que, irmão? Comecei a orar ontem às 18, terminei só hoje às 7. Mas você vê a vida dele, arrasca, tudo tá rasca. Essa é a igreja de Laodiceia, uma falsa visão a respeito dele. Amado, ser crente é ser realista, é ter a cabeça no céu e os pés na terra. Repito, ser crente é isso, é ter o meu pensamento no céu. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima. É ser crente. Mas não esqueça também que os teus pés estão sobre a terra. Porque a igreja de Laodiceia tinha uma falsa percepção a respeito delas. Porque eles disseram, ricos somos e não temos necessidade de nada. Olha o que Jesus vai dizer. O que significa morno? Não, pouco quente, sem energia, frouxo, sem vivacidade, que revela pouco entusiasmo. Aqui está oco, mas é pouco entusiasmo. Sereno, calmo, sem ação, monótono, amolecedor, insípido ou sem sabor, pouco quente, dois tempos. Esse é o morno. Não é quente nem frio, dois tempos. É o que eu falei aqui dos casamentos dos irmãos de Benguela. Tem hora dos crentes, tem hora dos diabos. Dois tempos. O mesmo rádio que toca louvor é o mesmo rádio que está a sair lá chão, cima e vai. Mornos. Crente morno é o quê? É esses dois tempos. Não é que é pouco quente, não tem energia, é frouxo, mano. Por isso eu não gosto de cara mole na fé. Para falar uma coisa para o pastor, parece que é namorar comigo. Eu falei, irmão, resume. Todos sabem. Cada um monte de volta. Pastor, para me pedir homo. Aí vai, pastor, tu sabes que a igreja está suja. E os da saúde. E os da saúde. Meu irmão, resume. Queres o que queres que eu te faça, Bartimeu?
e frouxo, sem vivacidade. Amado, a igreja tem que ser viva, ativa. Ei, ainda bem que aqui a porta é na estrada. Amado, cada dia que passou aí, um cara passou e disse: pastor, todos os dias está por lá, a igreja está cheia, pastor está por lá, está vazia, está por lá. Irmão, eu já deixei de ser morno há muito tempo. Então hoje eu estou tão acelerado que se não tivesse parede eu ia correr para minha casa, ia voltar aqui, mas a pregar no caminho, sabe? Oi, mamã, morna não, queremos fogo. Mamás com fogo, papá com fogo, jovem com fogo. Por enquanto você tem energia, ora. Por enquanto você tem energia, pula. Vai chegar um tempo, a gente não pode pular aqui, irmão Luzolo. Todas as vezes que uma equipa de futebol perde, trocam o que? O ponta? Treinador. Todas as vezes que uma empresa que no auge, depois começa a ir a pique, fazem um novo recrutamento de funcionários, fazem o quê? Todas as vezes que um país começa a entrar em crise, alguns até postam aí no Facebook, João Lourenço 2022 vai gostar, né? Eu que estou a postar aí no Facebook, eu que estou a postar, irmão, não é eu que estou falando. Outras coisas eu falo, mas eu não falo aqui. Mas todas as vezes que as coisas pioram, as pessoas procuram alguém que vai lhes tirar daquela crise. E quem pode tirar uma igreja da crise é um pastor usado por Deus. Por isso em Jeremias Deus fala: e dar-vos-ei pastor segundo o meu coração. Então quando Deus quer dar uma chance para uma igreja, isso não é para orgulho do pastor, não é para o meu orgulho, mas é porque Deus tem um compromisso com a sua igreja. E Ele não importa quantas chances Ele vai dar para aquela igreja, mas chega um tempo que Ele não dá mais. Hoje em Laodiceia só ficou pedras velhas, capim e uma cidade devastada e não tem mais nada. Não tem beleza, não tem glória, não tem fama. Hoje ninguém fala mais de Laodiceia. Quem assistiu o jornal essa semana e alguém falou de Laodiceia no jornal? O tempo de oportunidade o quê? Acabou. E Deus nos dá muitas oportunidades, até chegar um momento que Ele vai dizer: menê, que eu facinho. Isso aqui Jesus não está falando para o pecador como nós usamos no evangelismo. Esse texto Jesus fala para uma igreja que era dele, mas que os crentes falam: queremos mais Jesus, põe ele para fora. Não, mas empurra Jesus para fora. Não, ninguém mais fala desse Cristo no púlpito, porque esse Jesus traga prazer. Não falem mais aqui de Jesus. Fala para os crentes que eles podem, eles conseguem, eles são os tais, eles têm que fazer o sexto sentido funcionar, têm que fazer o cérebro funcionar. Mas não falem desse Jesus. Jesus foi colocado para fora. E ele está do lado de uma igreja. Ele está pedindo favor para entrar. Está dizendo: eu bato a porta. Se alguém ouvir, abre. Eu entro e vamos ter uma comunhão profunda. Outra coisa, Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Versículo 19, Ele vai dizer: eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Essa é a chance. Ele está dizendo: se arrepende. Ele é tão bom que primeiro Ele fica na porta e bate. Depois Ele nos chama ao arrependimento. Olha, como quando alguém diz se arrepende, está dizendo: eu vou te perdoar. Se arrepende, vamos recomeçar de novo. Se arrepende, eu posso mudar a velha história por uma nova história. Então é isso que Deus está fazendo com a nossa igreja aqui, irmãos. Uma igreja que estava morta, e Deus está nos dando uma nova oportunidade. Nós não queremos orar, nós não queremos abraçar isso. Irmãos, uma igreja que não recebia nenhuma ajuda de fora. Mostra isso aqui: eu vos sirvo, mas outros me pagam para vos servir. Mas Laodiceia não queria ajuda externa, e o orgulho dela o matou, lhes afundou. E Deus está nos dando uma nova oportunidade. E Cristo se apresenta à igreja como um mercador espiritual. Ele está dizendo: eu estou a vender. Ele é o único que vende de graça. O vendedor de graça. Ele disse para vocês que são cegos espiritual, que toda hora põem colírio nos olhos: eu estou a vender um colírio espiritual que vai abrir os vossos olhos espirituais. E quem quiser venha e compra de quê? De graça. Não precisa pagar promessa, não precisa dar envelope gordo. Você só precisa vir até a mim e comprar esse colírio de graça. Graça, pastor. Acabou.
Volta aí, tem uma palavra aqui que eu queria. Certo, aqui. Cristo prefere dar conselhos em vez de ordem. Ele não dá ordem. Por isso ele está a dizer para a igreja, ele está a apresentar o produto dele. Versículo 18. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Apocalipse 3:18. Se coloca de pé. Você entende que então nos dá uma nova chance, irmãos? Algumas pessoas já falaram aí, esse pastor dele tem muito ar, ele vai ver, esse ar dele vai lhe acabar. Benguela, o ar dele vai lhe acabar. Isso é benguela. Eu não vi com ar, irmão, que tem ar é os meus pneus. Eu vim cheio do Espírito, nem ar. Porque que tem ar é pneu do meu carro e deixa. Ar, sabe o que é que nunca vai acabar? Porque eu não tenho. O que é que vai acabar se eu não ar? Amado, olha o que é que ele vai dizer. Aconselho-te. Jesus é educado, né? Ele está dizendo assim, irmãos, aconselho-te. Ele está dando um conselho, não é? Te ordeno, Laodiceia. Eu te aconselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Está dizendo, venha comprar ouro que passou pelo fogo. Você tem um ouro, mas não é falso. Os vossos kwanza queimam. Esses vossos dólares não têm nenhum valor. Ouro provado no fogo. Para que te enriqueças. E vestes brancas. Ele tinha azul escuro. Ele está dizendo, eu vou vos dar vestes brancas. Para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio. Para que vejas. Deus está dizendo, olha, se você me comprar, você não vai ser mais cego espiritual. Você não vai comprar mais garrafa de água 5.000. Não vão te fazer mais dar bico em caixa. Porque você comprou olho e os teus olhos foram o quê? Abertos. Você entendeu isso?